Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa aula 9 do CAUNI. Então, ela vai fazer uma revisão de todos aqueles conceitos que nós tivemos na aula de histologia vegetal. Então, é um resumão, uma recapitulação das aulas de histologia vegetal 1, 2 e 3. Essa aula foi produzida pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília, segundo ano. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Aqui eu tenho um corpo vegetal, então os órgãos vegetais eu tenho aqui a raiz, que a principal função da raiz é fixar o vegetal no solo e absorver água e sais minerais. Existem diferentes tipos de raízes e cada tipo de raiz é especializado em alguma função. Porém, aqui a gente vai tratar do principal. Então, fixar esse meu vegetal no solo, absorver água e sais minerais. Subindo aqui eu tenho o caule, esse caule vai erguer os outros órgãos vegetais e dentro do caule eu tenho os vasos condutores, que são o xilema e floema. Aqui eu tenho folhas, folhas são uma área especializada em captar luz para a fotossíntese, além disso folhas fazem transpiração e trocas gasosas. Aqui eu tenho um fruto, então o fruto é onde eu guardo a semente. O fruto nada mais é que o ovário desenvolvido pós-fecundação, semente, óvulo desenvolvido pós-fecundação, dentro da semente é o embrião. E a flor são folhas modificadas que têm uma função reprodutora. Então, ali eu tenho os órgãos masculinos e femininos, tenho gineceu e androceu, aonde eu tenho produção de gametas femininos e masculinos, onde ocorre polinização e, consequentemente, formação do fruto. Para a aula de histologia, como a flor nada mais é do que folha modificada, a gente vai tratar dos tecidos apenas de folhas, caules e raízes. Começando aqui, então, a pontinha do caule, eu tenho o ápice do caule, a pontinha da raiz, eu tenho o ápice da raiz, e essas regiões, elas são importantes porque é onde eu encontro meu meristema apical. Professora, recapitulando, o que é meristema apical? Então, é uma área onde eu tenho células que têm uma alta capacidade de divisão celular. Elas se dividem muito e elas vão promover o crescimento do vegetal, o crescimento vertical. Então, o caule vai crescendo cada vez mais para cima e a raiz crescendo cada vez mais para baixo. Aqui é onde eu tenho essa grande quantidade de divisão celular. Se aqui é onde eu estou tendo a maior parte da minha divisão celular, é onde vão formar as células, significa que essas células meristemáticas são células que têm também uma grande capacidade de diferenciação. E elas conseguem se diferenciar em tipos celulares que vão formar diferentes tecidos. Então, parênquimas, colênquimas, esclerênquimas, câmbio, procâmbio, enfim, todos os tecidos do vegetal. Qual é a característica dessas células aqui meristemáticas de ápice de caule de raiz? Células jovens, então a parede celular é fina. Por quê? Quanto mais grossa a parede celular, mais lignificada, mais difícil dessa minha célula se modificar e se dividir. O citoplasma é denso, então eu tenho as organelas muito ativas e um núcleo volumoso. Por que núcleo volumoso? Ora, se essa minha célula está se dividindo, está se diferenciando, eu tenho muita atividade do núcleo, tá? E aí, então, divisões e diferenciações vão originar as células do vegetal adulto. Aqui, ó, se eu pegasse um cortezinho dessa pontinha, que é o ápice da raiz, eu veria o quê? Aqui esse tecido diferente, que é a coifa. A coifa tem por função proteger justamente esse meu meristema apical da raiz, que é onde eu tenho muitas células jovens, ó. Parede celular fina, então eu preciso dessa coifa para proteger onde eu estou tendo muita divisão celular e onde a parede celular é fina. Depois, eu vou ter, então, a formação de uma série de células com essas características aqui. Se eu pegar essa região aqui, nada mais é do que o ápice do caule. Então, eu tenho aqui essas também células meristemáticas, muito divisíveis, muito diferenciáveis, com parede celular fina, o citoplasma denso e o núcleo volumoso. Novamente aqui, ó, ápice do caule. Aqui tá bem direitinho pra gente ver, tá? Aqui é onde eu vou ter o meu meristema apical e esse meu meristema apical, ele vai dar origem
aos meus 3 meristemas primários aqui. Quais são esses meristemas primários? A protoderme, que é esse aqui mais externo, que depois vai originar a epiderme. O procâmbio, que é este aqui. Procâmbio vai originar floema e xilemas primários, tá? Posteriormente, esse meu procâmbio vai auxiliar a formar o câmbio vascular, e aí xilema e floema secundário. Mas aqui, ó, esse iniciozinho, na pontinha, a gente tem esse procâmbio, então, vindo do meu meristema apical, e ele responsável por formar xilema e floema primários. E esse tecido aqui e aqui é o meu meristema fundamental. Esse meristema fundamental, ele vai formar, então, os outros tecidos do vegetal, parênquimas, colênquimas, esclerênquimas, outros tecidos. Aqui o ápice da raiz, então, de novo aqui, ó. Por fora eu tenho a coifa, protegendo o meristema apical da raiz. Depois eu vou ter o quê? Protoderme, que é mais interno, meristema fundamental, aqui também, e no interior eu vou ter procâmbio. Então, aqui também, ó, protoderme, depois vai formar a epiderme da raiz. O meu meristema fundamental vai formar aqueles tecidos, colênquimas, parênquimas, esclerênquimas, e o meu procâmbio vai formar, então, xilema e floema primário, e posteriormente vai ajudar na formação do câmbio vascular, tá? Então, esses 3 tecidos, ó, protoderme, aqui e aqui. O meristema fundamental, que no caso do caule, ele fica aqui e fica mais por fora. No caso da raiz, ele fica bem aqui o meristema fundamental. E o procâmbio, que no caso do caule, fica aqui, ó, fazendo um recheio de meristema fundamental. E no caso da raiz, ele forma um cilindro aqui mais interno, tá? Eles são chamados de meristemas primários. Então, aqui, ó, minha protoderme, tecido mais externo, nos vegetais que tem estrutura primária. O que é essa estrutura primária? Enquanto meu vegetal está crescendo novinho para cima e para baixo, é o crescimento vertical, tá? O procâmbio, então, que vai formar os feixes vasculares, nas raízes forma aqui aquele cilindro central, como eu falei, tá? E o meristema fundamental, que vai originar os outros tecidos do vegetal. Bom, vamos ver caule agora, nos preocupar apenas com essa região. Lembrando que o caule ele vem daqui até aqui. Se eu for fatiar esse meu câmbio, quanto mais em cima, mais novos os tecidos. Quanto mais eu vou descendo, mais antigos os tecidos, porque eles estão há mais tempo presentes no vegetal. O vegetal cresceu aqui pequenininho, vai crescendo pelas divisões do meristema apical. Então, essas regiões são mais antigas, essas são mais nova, bem novinha, tá? Então, aqui, ó, se eu pego um corte bem aqui de cima, eu vou pegar tecido novinho, aqueles meus meristemas primários. Então, aqui, ó, protoderme em volta, o meristema fundamental e essas regiões ovaladas aqui de cor avermelhada, procâmbio, tá? A minha epiderme, que vai forrar, então, o meu caule mais aqui de fora, a epiderme veio da protoderme. Então, o que é a minha epiderme? Uma camada de células justapostas. Vejam, se esse meu tecido vai forrar o vegetal, ele tem que estar com células bem juntinhas, bem aderidas para evitar espaços, porque ela está impedindo impacto mecânico, impacto biológico, tá? Então, ela está protegendo o vegetal. A medula é que região? É essa parte mais interna aqui, ó. Essa minha medula, ela é formada de tecido parenquimático, tá? Já já eu vou revisar com vocês o que é tecido parenquimático. E ela fica bem aqui no centro, tá? No caule e raiz adventícia. As raízes adventícias são essas raízes aqui secundárias, tá? E depois eu tenho aqui o meu córtex, é essa parte aqui mais castanha e em volta, tá? Esse meu córtex, ele tem uma estrutura mais homogênea e eu tenho aqui tanto células parenquimáticas como eu posso ter outros tipos, que são colênquima, esclerênquima. O aerênquima nada mais é do que um tipo de parênquima, tá? Já vou explicar isso para vocês. Bom, então aqui, ó. Isso aqui eu tenho um corte de um vegetal, mas eu quero que vocês olhem essa região mais central aqui. O que a gente observa? Parede celular fina, tá? Um lúmen celular maior aqui. Essa região aqui é o meu parênquima medular, então o parênquima da medula. O que é o parênquima? Então, células que vêm do meu meristema fundamental, lembra aquele meu meristema primário, tá? Essas células, normalmente, elas têm um diâmetro semelhante, por isso é chamado de isodiamétrico. Vocês podem ver que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho.
São células vivas. Vivas porque o protoplasto, o material celular, está vivo, ela está ativa. Então, ela pode se desdiferenciar e voltar a uma atividade meristemática. O que é essa atividade meristemática? De divisão celular e de diferenciação, dependendo do estímulo que esse tecido sofrer. Tá? Então, o estímulo que ele sofrer vai fazer com que seja uma coisa ou outra. A parede celular aqui é fina, vocês podem ver que o parênquima ainda tem essa parede celular fina, então por isso essa capacidade de voltar ao estágio inicial, tá? O núcleo é pequeno e a presença de vacúolo grande. Meu parênquima, normalmente ele recebe o nome da estrutura, da substância que ele está guardando. Então, aerênquima é o parênquima que armazena ar. O parênquima aquífero armazena água. Parênquima amilífero armazena amido, tá? E assim sucessivamente. Aqui, ó, eu já consigo observar, isso aqui é o lúmen celular, aqui as paredes celulares, ó, eu tenho regiões mais grossas, regiões mais finas. Esse tecido aqui é o colênquima. Ele também tem uma parede primária, flexível, fina, que ficou meio separadinho, tá? E espessamentos regulares, ó. Então, aqui eu tenho muita parede, aqui eu tenho pouca parede. Mas elas ainda conseguem voltar a uma atividade meristemática. Agora, percebam que a parede aqui é bem diferente dessa. Enquanto essa aqui é fina e normalmente igual, essa aqui é variável na espessura. Essa aqui, então, ela tem mais força de sustentação, já que eu tenho uma parede, que é uma estrutura mais lignificada, mais durinha, tá? E se eu comparar esse aqui com esse, olha isso aqui, o tamanho dessa parede. Esse aqui é o esclerênquima. O esclerênquima faz parte da parte de sustentação do vegetal. A parede celular aqui já é secundária, rígida, lignificada. Então, geralmente, essas células são mortas. O protoplasto degenera. Por que ele degenera? Se essa minha parede ficou tão grossona aqui, o que está aqui dentro fica difícil de comunicar com fora, trocar substâncias, e aí acaba degenerando e eu tenho um tecido formado por células mortas. O esclerênquima é basicamente formado por células mortas. Continuando o caule, então, eu vou ter cortes mais abaixo. Então, aqui eu tenho, ó, os meus feixes vasculares. Quando eu venho mais para baixo, olha aqui, eu já tenho aqui xilema e floema bem mais maduros, tá? Aqui eu tenho feixes vasculares. Nesse feixe eu tenho o quê? Eu tenho procâmbio no meio, floema mais para fora e xilema mais para dentro, tá? Então, esses meus câmbios vasculares, eles têm essa organização. Floema mais para fora, xilema mais para dentro, lembrando que xilema e floema têm função de transporte de seiva, tá? E o procâmbio interno que ele vai estar originando o xilema e floema. Se eu pegar essa parte entre os feixes vasculares, tá? Eu tenho uma parte que é chamada de interfascicular, certo? Continuando aqui o caule, vejam. Esse meu câmbio, estão vendo essa linha aqui vermelha? Estão vendo que ele continua aonde era anteriormente o procâmbio aqui? Então, vocês estão lembrando que o meu procâmbio, ele origina o câmbio vascular. Só ele? Não. Esse tecido do meio aqui também, tá? Que é a região interfascicular, entre esses feixes, certo? Então, aqui, ó, esse meu câmbio, ele vai originar, então, o xilema e o floema. Vejam aqui nesse corte mais embaixo, tá? Eu tenho aqui meu xilema secundário em verde, meu xilema primário ainda, resquício dele aqui em azul, tá? Em roxinho, aqui eu vou ter o meu floema secundário e esses azuizinhos aqui por fora, eu ainda vou ter meu floema primário, tá? Então, vejam que aqui eu tenho realmente um conjunto de tecidos, enquanto aqui eu tinha feixes organizados, tá? O meu xilema secundário, ele vai ficando impregnado de uma série de substâncias, de óleos e tudo mais, e ele vai começando a formar, então, duas áreas. Uma área que é mais inativa e uma área mais ativa. Essa área antiga e inativa é o cerne, tá? Que é a parte mais central. E a parte mais ativa e funcional do xilema é o chamado alburno. Aqui ainda não está claro para a gente ver, teria que ser um tecido mais antigo ainda, tá? Mas aqui eu já começo a ver a formação desse xilema. O xilema é aquilo que a gente chama de madeira mesmo do vegetal. Aqui ainda continuando o caule, vamos ao crescimento secundário. Então, olha só. Enquanto a gente está aqui em meristemas, tecidos meristemáticos primários, tecidos primários, eu tenho o quê? Mais o crescimento vertical.
Depois, quando eu vou para o crescimento secundário, eu tenho um crescimento em espessura do meu vegetal. Então, eu vou ter que substituir tecidos, tá? Estão vendo esse tecido aqui em volta? Eu tenho uma epiderme e uma região de parênquima ainda, que vai sendo rompida conforme esse meu vegetal cresce em espessura. Ele vai aumentar, então, o diâmetro do caule. Esse aqui se rompe e aí eu vou ter a formação de outros tecidos, tá? Vejam, eu vou ter o felogênio, certo? Tá aqui meu felogênio. E esse meu felogênio, ele vai originar quem? Ele vai originar feloderme e vai originar o suber. Feloderme mais para dentro e o suber mais para fora, tá? Esse suber aqui é um tecido de revestimento, eu não preciso mais desse epiderme que vai sendo rompida, vai sendo perdida ao longo do crescimento do vegetal. Aqui, então, a setinha tinha que sair um pouquinho mais aqui de baixo, tá? O felogênio. Então, ele vai formar aqui para dentro a minha feloderme, para fora o suber. E eu vou ter aqui, ó, ainda parênquima. Estão vendo? Que vai sendo perdido aqui ao longo do período em que o felogênio vai desenvolvendo, então, a minha feloderme e suber, certo? Parênquima, aquelas células que vocês já viram características. Aqui eu tenho a minha feloderme, então, normalmente eu tenho apenas uma única camada de células, mas eu posso chegar a ter 4 camadas de célula. Muito raramente mais do que isso, tá? E o suber, o que é? São células poligonais e são mortas quando elas estão maduras. Por quê? Mesma coisa que eu falei lá dos tecidos condutores, né? A parede fica impregnada de suberina, de lignina, que é resistente à passagem de vapor de água, e aí aquela minha célula com a parede celular muito grossa, muito resistente, vai acabar impedindo a comunicação do que tinha interno do protoplasto com o que tem do lado de fora. E aí a minha célula acaba morrendo então. Perfeito? Bom, geralmente o aluno tem uma dúvida. O que é casca? Casca é uma denominação muito popular, tá? Geralmente tudo que está para fora é casca. E aí as pessoas, de forma geral, não diferenciam nos tecidos que a gente conhece biologicamente. Então, chamam de casca tudo aquilo que está para fora do campo vascular. Então, eu posso ter, inclusive, o floema, parênquima cortical, periderme, o suber. Tudo isso aqui, tá? Geralmente as pessoas chamam de casca, porque é uma parte que se destaca mais fácil. Tá? Então, como eu vejo às vezes aquelas rachaduras no tronco, aquelas regiões assim, eu chamo aquilo ali de casca, mas eu tenho aqui, na verdade, um monte de tecidos, dependendo do vegetal, mais tecidos, menos tecidos, porque alguns se destacam mais fácil, tecidos mais internos, outros apenas tecidos mais externos. Vamos para a raiz agora. Na raiz, eu tenho que pensar o contrário, tá? Se as minhas células estão crescendo aqui no ápice da raiz, conforme eu vou andando mais para cá, essa minha raiz vai ficando mais velha. Então, a raiz começou aqui, ela vai desenvolvendo, crescendo e se enfiando no solo. Essa é a parte mais jovem, essa aqui é a porção mais velha, tá? Bom, então, a minha epiderme na raiz. A gente já viu lá no caule que a epiderme é formada por uma camada de células justapostas, aqui também. A função dessa epiderme é proteger o interior do vegetal, os tecidos mais internos, aqui também. Agora, na epiderme da raiz, me chama a atenção os pelos radiculares, tá? Então, o que é a função da raiz? Fixar o vegetal no solo e absorver água e sais minerais. Por isso, eu tenho esses pelos radiculares, que são prolongamentos das células, e elas possuem um vacúolo grande e uma parede celular fina. Vejam, essa minha célula, se ela está absorvendo, então, esses pelos formados do prolongamento da célula, ele tem que ser fino. Porque se essa parede for grossa, ela vai impedir a passagem de água e sais para o interior do vegetal. Continuando aqui o córtex, eu também tenho um continuado de células homogêneas, muito semelhante ali ao que a gente viu do caule, tá? Vou ter aqueles tipos celulares, colênquima, esclerênquima, erênquima, tá? Aonde é que está o meu córtex? Tá aqui assim, certinho? Nas raízes, vocês devem lembrar que eu tenho aqui, ó, o meu cilindro vascular mais internamente. Ainda aqui na raiz, vamos passar um pouquinho mais para cima, aqui o meu cilindro vascular é essa parte aqui mais interna. Então, o que eu vou ter aqui no meu cilindro vascular? Eu vou ter os tecidos responsáveis pela condução de seiva,
certo? Xilema e floema primário. Bom, esse meu cilindro vascular, ele tem aqui em volta o periciclo, tá? Aqui dentro, aparece uma estrelinha aqui dentro, é o meu xilema primário. Esses ovais aqui, o roxinho, são o floema primário, tá? Então, aqui eu tenho justamente o chamado feixe vascular. O floema e o xilema primário, eles continuam com função de transporte de seiva bruta e seiva elaborada, né? O meu floema ocorre mais para fora, são esses ovais roxinhos aqui, e o meu xilema ocupa mais essa porção mais interna, essa estrelinha aqui. Continuando aqui a raiz, então eu vou passar para um corte mais para cima, tá? Chamar atenção para o câmbio vascular. Esse meu câmbio, então, ele tem uma origem mista. O que é essa origem mista? Vocês conseguem ver aqui esse tecido envolvendo o meu câmbio vascular? É o periciclo. Ele vai ajudar a formar o câmbio vascular. Não só ele, mas o procâmbio também. Vocês devem lembrar que o procâmbio é aquele meu tecido que vem lá de meristema apical e ele vai formar, então, xilema e floema primário. Aqui, ele vai ajudar a formar o câmbio. Então, eu vou ter o periciclo, né? E o procâmbio aparece mais aqui embaixo, tá? E aí, eu vou ter a formação, então, do meu xilema secundário e do meu floema secundário. Xilema secundário e floema secundário, eles estão mais para o crescimento, mesma coisa que o caule, crescimento em diâmetro do vegetal. O primário, tá? Ele está mais no crescimento vertical, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês que essa parte aqui, eu queria que vocês esquecessem isso aqui, que eu acho que houve um erro lá em quem produziu essa figura e está nomeado errado. Então, esse aqui vocês vão esquecer, tá? Vocês vão olhar aqui em cima. O que a gente vai olhar aqui em cima? Então, eu tenho aqui, ó, meu xilema primário, meu xilema secundário. Aqui em laranjinha, eu tenho câmbio vascular, tá? Esse câmbio, ele origina o xilema para dentro, o floema para fora. Então, eu tenho aqui meu floema secundário, aquele que vai dar o crescimento em diâmetro do vegetal. Ainda vou ter resquícios aqui, ó, do meu floema primário, tá? Aqui eu tenho periciclo e em pretinho aqui, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter o felogênio. O felogênio, ele é o meu tecido secundário, meu meristema secundário, que vai originar para dentro, que está aqui em cor de rosinha, a feloderme e para fora o suber, tá? Então, eu tenho o felogênio aqui, tá? Ele fica mais externo, ele vai criar aqui o suber, que é essa parte mais de fora, e a feloderme. Feloderme e suber são tecidos de revestimento, certinho? Vamos agora para folhas, outro órgão do vegetal, tá? Então, vou pegar aqui as folhas e vou mostrar um corte nessas folhas aqui, certo? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui na estrutura da folha é essa parte aqui, ó, marronzinha, essa linha marronzinha aqui em cima, muito comum na parte de cima da folha, mas pode estar presente também na parte de baixo, que é a chamada cutícula. O nome está pequenininho aqui, mas eu vou botar grande aqui para vocês, cutícula, tá? O que é a cutícula? Bom, eu vou tendo, lenta e gradualmente, uma impregnação de uma substância lipídica, que é a cutina. Essa cutina vai impregnando essa parte superior aqui da epiderme e vai tornando essa parte mais impermeável à água. A função dessa minha cutícula é evitar a perda de água. Vamos fazer uma recapitulação bem boa para vocês aqui. Qual é a função da raiz mesmo? A absorção de água e sais minerais e fixar o vegetal no solo. Então, eu vou ter água e sais minerais entrando aqui pela raiz, certo?
Essa minha raiz, lembrando, a epiderme tem a parede celular fina, os pelos radiculares auxiliam na absorção, água e sais minerais entram, vão passar até o xilema. Xilema, basicamente, eu tenho as paredes celulares que auxiliam na sustentação e o transporte de água. Como é que é a minha molécula de água mesmo? É uma molécula polar, tem polos positivos e negativos. Então, uma molécula vai grudando na outra, atraindo a outra com ligações pontes de hidrogênio, e eu tenho aqui o processo de capilaridade. Então, essa minha água vai até as folhas e nas folhas ocorre a transpiração. Nas folhas, eu tenho dois tipos de transpiração. Uma transpiração, que é a chamada cuticular, que ocorre pela superfície da folha. Essa aqui a planta não consegue controlar. O máximo que a planta consegue controlar é a espessura da cutícula. Mas a água chegou aqui, ela evapora pela superfície. Quanto maior a superfície foliar, maior a transpiração. E eu tenho também uma transpiração que é chamada de estomática, ocorre através dos estômatos. Essa transpiração estomática, a planta consegue, então, controlar. Ela consegue fechar os estômatos ou abrir os estômatos. Mas, continuando aqui, a água entra e vai até as folhas onde ocorre a transpiração. Então, vejam, vocês devem lembrar que óleo e água não se misturam, né? O que eu vou fazer? Eu estou impregnando aqui com uma substância lipídica, uma substância serosa. Então, eu estou evitando perder água por transpiração. É lógico que a gente tem que lembrar que depende do ambiente, da adaptação da planta àquele ambiente. Então, plantas que estão no ambiente que não podem perder muita água, normalmente tem essa cutícula mais grossa, para evitar a perda de água. A área da folha é uma área menor, para evitar a perda de água. Agora, se eu olho a cutícula é fininha, não é uma cutícula grossa. A área da folha é grande. Isso é uma indicação de que essa minha folha vive num ambiente úmido, onde ela pode perder água. Tá certo? Como eu falei, pode ocorrer na parte superior e inferior da folha, mas normalmente mais na parte superior. Aqui embaixo eu tenho a epiderme, ó, essas células aqui, ó, justapostas, mais branquinhas aqui e aqui. Qual é a função mesmo da epiderme? É recobrir o meu vegetal. Então, essa epiderme vai cobrir o meu vegetal, vai proteger de impactos mecânicos, de ataque de animais, tá? Perda de água, esse tipo de coisa. Por isso, essas células são bem justapostas, né? Eu não tenho espaços entre elas. Agora, aqui, assim, eu começo a ter um tecido que eu vou ver as características dele, ó. É um tecido parenquimático, lembram? Parênquima? Parede celular fina, é um tecido que recebe o nome dependendo do tipo de função dele. Então, aqui, ó, o meu parênquima palissádico é esse aqui, ó. As células estão bem justapostas, elas estão bem verdinhas, estão vendo? Essas bolinhas aqui representando presença de cloroplastos. Ora, a função da folha não é, além de permitir a saída de água, né? Trocas gasosas, ela não absorve luz para fotossíntese? Aqui, ó, grande quantidade de cloroplastos nesse meu parênquima palissádico. Esse meu parênquima palissádico aqui, ó, então, especializado em captação de energia luminosa, muitos autores colocam como um tipo de parênquima clorofiliano, ó, clorofiliano, porque tem grande quantidade de cloroplastos. Aqui embaixo eu tenho outro parênquima, que é o parênquima lacunoso. Lacunoso, olha o nome dele, por quê? Porque ele deixa lacunas, ele deixa espaços entre uma célula e outra. Para que ele quer deixar espaço? Porque ele é especializado em trocas gasosas. Veja quem está bem embaixo aqui do meu parênquima lacunoso, estômatos. Então vejam, se o estômato permite, ó, a troca gasosa, oxigênio, gás carbônico, estão vendo aqui? Então esses gases entram e eles têm que passar por aqui. Quem vai deixar ele passar? O meu parênquima lacunoso, que tem lacunas entre as células, tá? E o meu estômato? Esse meu estômato aqui é importantíssimo. Ele é formado por duas células, chamadas de células guarda. E aqui no meio tem um buraquinho que é chamado de ostíolo. Então, vamos lá. Se a minha planta está num ambiente com muita água,
Se ela não tem uma limitação de água, ela pode abrir esses estômatos. As células ficam cheias de água e elas permitem a abertura aqui do estômago. Abriu o estômago, sai vapor de água. Ah, tudo bem, mas a planta está cheia de água, tão cheia de água que as células guarda tão túrgidas e permitem a abertura aqui dos estômatos. Em compensação, eu tenho também troca gasosa, oxigênio e gás carbônico. Então, eu vou ter aqui, ó, entrou gás, chegou aqui no meu parênquima palissádico, o que ocorre ali mesmo? Fotossíntese, tá certo? Agora, se a minha planta estiver num ambiente com limitação de água, então essas células vão murchar, quando elas murcham, elas fecham o ostíolo, eu não tenho troca gasosa, então eu vou ter uma deficiência de fotossíntese aqui no meu parênquima palissádico. Em compensação, eu não vou perder água num ambiente onde eu não posso perder água. Ok? Bom, alunos, essa era a revisão que eu tinha a trazer para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!